Sua família adotiva a amarrou a um poste, mas o que seu marido rico fez pode ser chocante. A noite caía com um manto de sombras enquanto Clara se sentava, seu corpo tremendo de frio, amarrada a um poste no parque deserto. O vento gélido cortava sua pele e cada rajada parecia um lembrete cruel de sua traição. Como ela havia chegado a esse ponto? Aqueles que ela amava, que se apresentavam como sua família, haviam se despido de qualquer máscara, deixando-a ali, vulnerável e sozinha. As lembranças da infância com os adotivos eram um misto de risos e segredos obscuros. A alegria que sentia em seus braços se tornava cada vez mais distante, como fumaça escapando entre os dedos. Alex, seu marido bilionário, carismático e encantador, havia prometido protegê-la de tudo. Mas agora, ela questionava se as promessas eram apenas palavras jogadas ao vento. O que ele realmente sabia sobre seu passado? O diário que tinha encontrado, escondido em um canto empoeirado da casa, revelava segredos que fariam qualquer um imprimir uma expressão de horror. Suas páginas amareladas expunham a verdade sobre sua origem. Um laço macabro não apenas com seus pais biológicos, mas também com a fortuna de Alex. O papel arranhado pela caneta falava de um culto obscuro, um ninho de cobras que, se fosse descoberto, poderia destruir tudo o que havia sido construído sob a ilusão de amor e lealdade. As palavras dançavam em sua mente como espectros, insinuações de traição escondidas sob sorrisos e juras de amor eterno. Enquanto o frio a fazia arrepiar, Clara sentiu uma onda de desespero. Ela precisava se desamarrar. A pressão do seu coração parecia ecoar nas paredes do parque vazio. E se Alex estivesse em perigo? As descobertas do diário estavam suplicando para serem desenterradas. Mas, e se isso significasse perder o amor que sempre acreditou ser genuíno? Uma batalha se formou dentro dela. Um turbilhão de emoções conflitantes que quase a deixaram sem fôlego. Finalmente, com um esforço desesperado, ela começou a puxar as cordas que a prendiam, seus pulsos arrebentando as ataduras. A adrenalina subiu enquanto ela se libertava. A sensação de liberdade misturada com o medo do desconhecido. O que fazer agora? A verdade a chamava como um grito em meio ao silêncio, prometendo uma revelação que poderia mudar tudo. Clara se lançou em direção à escuridão daquela noite. Apenas um pensamento martelando em sua mente. Até onde você iria por amor? A resposta permanecia oculta nas sombras. E conforme ela corria, o diário sussurrava. Segredos que poderiam levá-la a um destino sombrio. O ar parecia mais denso à medida que as perguntas surgiam. Mas a certeza de que a vida de Alex poderia estar em jogo a impulsionava para a frente. Mais rápido, buscando aquela verdade. Mesmo que fosse devastadora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu o coração disparar enquanto corria pela escuridão do parque. O frio a abraçava, mas a adrenalina a impulsionava. O diário que carregava, embora começasse a escorregar por sua mente, insistia em lembrá-la do que estava em jogo.
A vida de Alex poderia estar em perigo, e a única maneira de salvá-lo seria enfrentar o passado sombrio que ela tentava escapar. Ela se espremeu entre as árvores, cada tronco parecendo sussurrar palavras de advertência. Mas o que realmente a assombrava era a ideia de que, se Alex descobrisse tudo, a confiança que ela havia depositado nele poderia se desvanecer em um instante. Alguma coisa mexeu nos arbustos à sua esquerda e Clara parou, sufocando um grito. Era um corpo jogado no chão, encoberto por galhos. Percebendo o que era, sua respiração falhou. Era um homem, visivelmente em estado crítico. Seus olhos estavam fechados, mas assim que Clara se aproximou, ele viu seu rosto e sorriu fraquinho. "Você está viva", ele murmurou, e Clara quase perdeu o fôlego. Era Lucas, seu irmão biológico, que ela acreditava estar morto. Lucas, seu nome escapou de seus lábios como um eco. Ela não conseguia acreditar no que via. O choque a derrubou. As perguntas inundaram sua mente como uma tempestade. "O que aconteceu? Onde você esteve?" "Temos pouco tempo", ele forçou, com a voz fraca. Eles estão atrás de você, da sua vida. Uma vez que a verdade vier à tona, tudo vai desmoronar." Ele começou a revirar o bolso, tirando um objeto que estava preso entre suas roupas. Clara se aproximou, o medo se transformando em preocupação profunda. "Não, Lucas! Estote! O que você fez?" A expressão do irmão se contorceu enquanto ele tirava uma foto de Alex. "Você tem que entender, Clara. O que você não sabe. O que ele realmente é." Um súbito barulho interrompeu suas palavras. Clara ouviu passos disparados se aproximando, vozes iradas em busca de algo ou alguém. "Lucas, temos que sair daqui." Clara segurou a mão dele, tentando ajudá-lo a se levantar. Mas quando ele tentou se erguer, um grito agudo surgiu de seus lábios, e seus olhos se apertaram de dor. Ele balançou a cabeça, acenando para que ela fosse embora. "Ele não pode saber que eu estou vivo. Se ele descobrir, vocês estão acabados." "Quem não pode saber?" A voz dela era um sussurro, quebrado, cheia de desespero. A última coisa que Clara queria era perder Lucas de novo. Os passos se aproximavam. Ela podia sentir sua pulsação disparando. Sem pensar, Clara pressionou os lábios contra a testa de Lucas e disse: "Eu não posso deixar você para trás." Quando girou para enfrentar a direção dos sons, uma sombra se cortou contra a luz da rua. Alex apareceu com um semblante sombrio, acompanhado de duas figuras que Clara reconheceria em qualquer lugar. Eram os pais adotivos, seus olhos estreitos, recheados com um brilho gélido. "Clara!" Alex a chamou, mas a preocupação em sua voz tinha um toque de ameaça. "Você não deveria estar aqui." A tensão era palpável. Clara, sem saber como agir, fixou o olhar em Alex, as revelações do diário ecoando em sua mente. "Você sabe quem eu sou, não sabe?" A acusação era um grito de desespero e necessidade de verdade. Os olhos de Alex brilharam com algo além do amor que ela imaginava que sentia por ela. "Desculpe, Clara", ele murmurou suavemente. E então a verdade se desvelou como uma maldição. "Você não faz ideia da origem deles, nem do que nós realmente somos. Essa vida que você acreditou ser sua não é sua, nunca foi." Clara teve a sensação de que o chão sob seus pés começava a sumir, e a realidade explodia como uma bomba. Ela mal tinha tempo para processar tudo isso, quando gritos estouraram ao fundo. O que mais tinha sido escondido ao longo de todos aqueles anos? O que Alex realmente sabia?
E principalmente, até onde a traição e o amor poderiam ir? Ela sentiu que estava prestes a perder tudo. E então o céu escureceu mais, encobrindo o horizonte de suas esperanças. A tensão era palpável. Clara, com a garganta seca, olhou fixamente para Alex. Tudo o que acreditava ser amor estava desmoronando diante dela. O que você quer dizer com isso? As palavras mal saíram de seus lábios, pesadas como pedras. Alex hesitou, o olhar sombrio se tornando mais profundo. Clara, você não entende. Sua vida inteira foi uma mentira. Você e Lucas, vocês fazem parte de algo muito maior, mais perigoso do que você imagina. Mas antes que ela pudesse responder, o estalo cortou o silêncio, como um tiro ecoando na noite. Clara gelou. O som veio de perto, seguido por um grito agudo que rasgou o ar. A mãe adotiva de Clara, a mulher que sempre lhe sorria, agora estava em uma luta desesperada com um homem encapuzado que surgira do nada. "Saia dela!" gritou ela, sua voz carregada de uma fúria até então desconhecida. Clara ficou paralisada diante da cena. O que estava acontecendo? O homem tinha um olhar faminto, perigoso. Ele não estava ali para brincar. Alex se afastou com um gesto rápido, correndo até a mãe adotiva. "Mãe, não! Fique atrás de mim!" Mas Clara sentiu que algo estava errado. Havia uma tensão estranha entre eles. O amor que ela enxergava em Alex estava manchado por um mistério sombrio. E então, o destino deu uma guinada. O homem encapuzado encontrou uma brecha e lançou um objeto. Uma faca que se cravou na coxa da mãe adotiva. Clara gritou. Um grito brutal que ecoou na noite, quebrando sua paralisia. Não! Não! Seu olhar era firme. Ele não é quem você pensa. Ninguém é. Clara sentiu a adrenalina tomar conta dela. O que você está dizendo? Quem é ele? O homem encapuzado se virou, a faca reluzindo sob a luz da lua. Você não deveria ter vindo, Clara. A verdade não é para os fracos. E antes que ela pudesse reagir, o homem desapareceu entre as árvores. Silêncio. Clara olhou para Lucas, seu coração batendo ensurdecedoramente. O que aconteceu? O que você sabe? Você precisa ouvir. Alex e seus pais não são apenas uma família normal. Eles estão ligados a este culto, um compromisso ancestral. Ele parou, percebendo que as palavras pesavam em seu peito. E você está no centro de tudo isso, Clara. É seu destino. O que isso significa? A pergunta saiu como um sussurro. Alex se aproximou, mas Clara levantou a mão, impedindo-o. E eu não quero ouvir suas promessas agora. Ela não sabia em quem confiar. O destino, porém, decidiu interromper a conversa novamente. Um grupo de homens apareceu, todos com camisas escuras e olhar cruel nos rostos. Está tudo acabado, Clara. Você tem que vir conosco. Um frio percorreu sua espinha. O que eles queriam dela? A vida dela estava em jogo. E os segredos de seu passado mais uma vez voltavam para atormentá-la. Já estava tão envolvida em seu próprio pesadelo. E agora, de repente, novas peças estavam se juntando a esse quebra-cabeça torto. Clara, não! Vá! Lucas gritou, a dor em sua voz visível. Mas os homens avançaram e o desespero tomou conta da cena. Clara não sabia o que fazer. Correr ou lutar? Ela olhou para Alex, que agora aparecia mais distante, sua expressão impassível. O que você não me disse?
As palavras saíram com uma mistura de traição e desespero. O que você realmente é? E no instante em que esperava a resposta dele, tudo ao seu redor desmoronou novamente. O céu escureceu e ela percebeu que estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. Era um dilema insuportável. A vida de Alex estava em jogo. Mas e o verdadeiro eu dela? Um tiro disparou na escuridão. E tudo ficou em silêncio. O coração de Clara parou. A verdade não era apenas uma questão de amor. Era uma questão de sobrevivência. Consegue imaginar? O que mais poderia estar escondido sob as camadas do seu passado? Clara sentiu o chão tremer sob seus pés após o disparo. O silêncio, quebrado apenas pelo eco da bala, fez seu coração parar por um segundo. Ela olhou para Alex, seu rosto impassível, mas algo nos seus olhos parecia mais profundo, mais escuro. Um frio subiu pela espinha dela. O que ele realmente sabia? Os homens em frente a eles fecharam o cerco. Clara, com a mente em turbilhão, sentia que cada segundo cortava seu fôlego. Os olhares tensos, os gritos, o caos aproximando-se como uma tempestade. Lucas, ainda caído, implorava: "Vá, Clara! Eles querem você! Isso é sobre você!" Mas antes que pudesse decidir, uma sombra se moveu ao fundo. Clara piscou. O homem encapuzado voltou, mas não estava sozinho. Ao seu lado, um grupo de 3 pessoas emergiu das sombras. As feições familiares de seus pais adotivos apareceram, mas com algo diferente em seus olhares. Uma determinação feroz, talvez um ar de vingança. O coração de Clara disparou. Por que eles estavam juntos? Clara, você precisa entender. Alex falou, sua voz grave do outro lado do tumulto. Tudo isso é uma armadilha. Uma armadilha pra quem? Clara gritou, a raiva transbordando. Pra mim? Pra nossa família? Foi quando a mulher que sempre fora sua mãe adotiva deu um passo à frente. Não é sua família, Clara. Nunca foi. O choque nas palavras dela teimou como ácido. Clara hesitou, seu coração encolhendo com a revelação. Você é parte de algo maior. Você e Lucas são a peça final que precisamos. Peça final? Clara repetiu, a confusão crescendo. Final do quê? O que vocês estão falando? O homem encapuzado, agora com um sorriso malicioso, ergueu a mão. O culto não espera por você. Não pode esperar. Você é a chave para abrir as portas que foram fechadas por muito tempo. Suas palavras pendiam no ar como uma maldição. Lucas tentou se levantar, apoiando-se em uma árvore. Clara, escute! Eles mentiram para você! Ele gesticulou, sua voz fraquejando. Eles só querem poder! Você não pode cair na armadilha deles. As palavras de Lucas atravessaram Clara como uma faca. O que estava acontecendo? Toda a sua vida parecia que tudo acabava de desmoronar. Ela olhou de um para o outro, buscando a verdade em seus olhos. Alex parecia agoniado. Seus pais, algo estava errado. Alex, você sabe o que está acontecendo? Clara acusou, o medo transformando-se em raiva. Você sabia de tudo isso e não me contou? Clara, não é o que você pensa. Ele se aproximou, tentando tomar sua mão, mas ela se afastou. É uma questão de sobrevivência. Nesse momento, tudo parecia estar colapsando. A tensão é tão intensa que era quase palpável. Então, abruptamente, um dos homens do culto fez um movimento rápido e puxou uma arma, apontando para Alex.
A gritaria geral. Clara paralisou, seu coração disparando. Não se mova, gritou ele. A única maneira de acabar com isso é acabar com ele. O mundo de Clara girou em um vórtice de pensamentos e emoções. Seu amor, ou o que ela pensava que era amor, estava em jogo. E a única pessoa que ela poderia confiar estava agora sob ameaça. Mas antes que ela pudesse processar o que fazer, Lucas gritou: "Vaia!" Um som alto ecoou. Clara virou-se e viu sua mãe adotiva segurando um artefato em forma de amuleto. Você não entende, Clara. O poder de quem você é real. Você precisa controlá-lo. E então, em um instante de pura confusão, a luz da lua refletiu no amuleto e um raio de energia percorreu o ar, um brilho intenso, doloroso. Clara ergueu a mão para bloquear a luz fulgurante. Isso não estava acontecendo. Naquele momento de suspensão, ela viu o olhar de Alex mudar. Uma expressão de desespero absoluto cruzou seu rosto. Clara, não! O que você faz? E então algo aconteceu. A energia explodiu em uma onda de luz, envolvendo tudo ao seu redor. Clara gritou e a realidade pareceu se distorcer. No meio da luz, ela viu visões de seu passado, flashes de memórias que nunca vivenciou, de pessoas que nunca conheceu. Quando a luz se dissipou, Clara voou para trás e quando se levantou, estava sozinha. Tudo havia desaparecido. Alex, Lucas, seus pais adotivos, o culto, eles estavam todos simplesmente ausentes. A verdade que ela buscava estava agora envolta em escuridão. O que havia acontecido? O que era essa força recém-descoberta dentro dela? Sentiu uma lágrima escorregar pelo rosto. O que mais tinha sido escondido? Quem ela realmente era? O mistério se tornava mais profundo e seu coração arrasado pulsava freneticamente. Clara piscou, tentando entender onde estava. A luz havia levado tudo. O vazio a cercava, um silêncio ensurdecedor. Sentiu uma onda de pânico subindo pelo peito. Lucas? Alex! Gritou. Mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. Quando seus olhos se ajustaram, ela se viu em uma sala escura, iluminada apenas por uma lâmpada fraca. O cheiro de umidade fazia seu estômago revirar. A persistência da memória da luz a fez hesitar. Um movimento à sua direita a fez girar. Seu coração pulsou como um tambor. Clara era. A voz de Alex, mas soava diferente. Ele estava ali, mas não estava. Os olhos eram os mesmos, mas havia algo sombrio neles. Você está bem? Perguntou ela, lutando contra a confusão. Ele deu um passo para mais perto, mas não era um movimento de salvamento. Era quase predatório. Você precisa entender, Clara. Você escolheu esse caminho. Escolhi? O que você quer dizer com isso? As palavras saíram como um sussurro, apanhadas entre o medo e a raiva. Você e Lucas nunca deveriam ter saído do culto. Estão destinados a fazer parte dele. Alex ergueu a mão, como se fosse explicar, mas os olhos dele pareciam brilhar com algo mais. E você? Você é a nova líder. A única! Clara estremeceu. O que ele estava dizendo? Não! Isso não faz sentido. Eu não sou parte de nada. Um riso melancólico escapou dos lábios dele. Claro que é! Você é a única que pode unir os dois mundos.
o nosso e o seu. Ele encostou a mão na parede e a lâmpada começou a piscar, como se estivesse respondendo à presença dele. A atmosfera ficou pesada. Mas você precisa decidir. É hora de escolher um lado. Ela queria gritar, mas a verdade estava começando a brotar, como espinhos em sua mente. Você está mentindo. Não pode ser verdade. Ele deu mais um passo à frente, fazendo o ambiente tremer. Os seus pais adotivos não são o que você pensa. Foram eles que me enviaram para me aproximar de você. Eles estão preparados para tudo, Clara. Para qualquer sacrifício. Sacrifício? As palavras saíram como um grito. O coração de Clara estava prestes a explodir. Lembrou-se das promessas, do amor que pensava ter. O que você quer dizer com sacrifício? Ele sorriu, mas não era um sorriso amigo. Era ameaçador. Deve escolher salvar Lucas e o amor que sentiu ou aceitar o seu destino e se unir ao culto. Antes que Clara pudesse processar, a porta da sala se abriu abruptamente. Era Lucas, pálido e ferido, mas determinado. Clara! Você não pode confiar nele! Por que você está aqui? Clara gritou, a voz embargada. O alívio misturado à preocupação tomava conta dela. Porque eles não são quem dizem ser. Você está em perigo! Lucas avançou, mas Alex o impediu com um gesto rápido, como se estivesse se preparando para um ataque. Clara sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? Que jogo é esse? Lucas passou a olhar entre os dois, como se procurasse uma palavra mágica que pudesse curar tudo. Mas a tensão no ar era palpável. A lâmpada começou a tremer novamente, e Clara sentiu que algo verdadeiro estava prestes a se revelar. Você não entende, Clara. O culto é real, e você sempre esteve destinado a ser parte dele. A líder a todos os que vierem depois. O tom de Alex mudava a cada frase. Ele não era mais o amante que ela conhecia. O chão sob seus pés pareceu girar. Clara se viu entre dois mundos, entre o amor e os mistérios que nunca pediu para descobrir. Lucas olhou desesperado para ela e disse: Você não pode acreditar neles, Clara. Eles só querem usar você. E como se a própria realidade estivesse respondendo à sua angústia, a sala começou a tremer intensamente, um som estrondoso ecoando pela porta. Clara sabia que precisava decidir. Mas a verdade mais dolorosa estava prestes a se revelar. Alex não era apenas um homem. Ele era a chave para um destino a que Clara nunca poderia ter escapado. O que mais você esconde, Alex? A pergunta deixava um gosto amargo. Nesse instante, algo explodiu. A parede ao fundo desmoronou, revelando um caminho obscuro, repleto de símbolos do culto. Uma visão aterrorizante que parecia trazer um eco do passado de Clara. E antes que pudesse gritar, a porta se fechou abruptamente atrás de Lucas, deixando Clara e Alex sozinhos em um mar de incertezas. Clara piscou, tentando entender onde estava. A luz havia levado tudo. O vazio a cercava, um silêncio ensurdecedor. Sentiu uma onda de pânico subir pelo peito. Lucas! Alex! Gritou. Mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. Quando seus olhos se ajustaram, ela se viu em uma sala escura, iluminada apenas por uma lâmpada fraca. O cheiro de umidade fazia seu estômago revirar. A persistência da memória da luz a fez hesitar.
Um movimento à sua direita a fez girar. Seu coração pulsou como um tambor. Clara era a voz de Alex, mas soava diferente. Ele estava ali, mas não estava. Os olhos eram os mesmos, mas havia algo sombrio neles. Você está bem? Perguntou ela, lutando contra a confusão. Ele deu um passo para mais perto, mas não era um movimento de salvamento. Era quase predatório. Você precisa entender, Clara. Você escolheu esse caminho. Escolhi? O que você quer dizer com isso? As palavras saíram como um sussurro, apanhadas entre o medo e a raiva. Você e Lucas nunca deveriam ter saído do culto. Estão destinados a fazer parte dele. Alex ergueu a mão como se fosse explicar, mas os olhos dele pareciam brilhar com algo mais. E você? Você é a nova líder, a única! Clara estremeceu. O que ele estava dizendo? Não, isso não faz sentido. Eu não sou parte de nada. Um riso melancólico escapou dos lábios dele. Claro que é! Você é a única que pode unir os dois mundos, o nosso e o seu. Ele encostou a mão na parede e a lâmpada começou a piscar, como se estivesse respondendo à presença dele. A atmosfera ficou pesada. Mas você precisa decidir. É hora de escolher um lado. Ela queria gritar, mas a verdade estava começando a brotar como espinhos em sua mente. Você está mentindo. Não pode ser verdade. Ele deu mais um passo à frente, fazendo o ambiente tremer. Os seus pais adotivos não são os que você pensa. Foram eles que me enviaram para me aproximar de você. Eles estão preparados para tudo, Clara, para qualquer sacrifício. Sacrifício! As palavras saíram como um grito. O coração de Clara estava prestes a explodir. Lembrei-se das promessas, do amor que pensava ter. O que você quer dizer com sacrifício? Ele sorriu, mas não era um sorriso amigo. Era ameaçador. Você deve escolher salvar Lucas e o amor que sentiu, ou aceitar o seu destino e se unir ao culto. Antes que Clara pudesse processar, a porta da sala se abriu abruptamente. Era Lucas, pálido e ferido, mas determinado. Clara, você não pode confiar nele. Por que você está aqui? Clara gritou, a voz embargada. O alívio misturado à preocupação tomava conta dela. Porque eles não são quem dizem ser. Você está em perigo. Lucas avançou, mas Alex o impediu com um gesto rápido, como se estivesse se preparando para um ataque. Clara sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? Que jogo é esse? Lucas passou a olhar entre os dois, como se procurasse uma palavra mágica que pudesse curar tudo. Mas a tensão no ar era palpável. A lâmpada começou a tremer novamente, e Clara sentiu que algo verdadeiro estava prestes a se revelar. Você não entende, Clara. O culto é real, e você sempre esteve destinado a ser parte dele. A líder, os que vierem depois. O de Alex mudava a cada frase. Ele não era mais o amante que ela conhecia. O chão sob seus pés pareceu girar. Clara se viu entre dois mundos, entre o amor e os mistérios que nunca pediu para. Descobri! Lucas olhou desesperado para ela e disse: Você não pode acreditar neles, Clara. Eles só querem usar você. E, como se a própria realidade estivesse respondendo à sua angústia, a sala
começou a tremer intensamente, um som estrondoso ecoando pela porta. Clara sabia que precisava decidir, mas a verdade mais dolorosa estava prestes a se revelar. Alex não era apenas um homem. Ele era a chave para um destino a que Clara nunca poderia ter escapado. Clara, escute! Lucas implorou, mas sua voz foi subitamente cortada por um estrondo ensurdecedor. A parede ao fundo desmoronou, revelando um caminho obscuro repleto de símbolos do culto. Uma visão aterrorizante que parecia trazer um eco do passado de Clara. A luz que antes iluminava a sala agora parecia tragá-la. Vá, Clara! Eles estão vindo! Lucas gritou, puxando-a em direção ao buraco, que se abria. Mas Alex, seus olhos agora flamejantes, segurou Clara pelo braço. Você não pode ir, Clara! Você pertence a nós! A urgência na voz dele ressoava em um tom imponente, diferente do que ela conhecia. Mas foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Uma figura encapuzada surgiu do buraco, suas mãos lançando uma fumaça densa que preencheu o ar. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se estivesse sendo puxada de volta. Clara, não se mova! A voz da figura era um eco distante, mas as palavras cortaram a tensão. Com um movimento rápido, a figura atirou um objeto, um amuleto semelhante ao que sua mãe adotiva tinha, mas em uma cor sombria e imprevisível. O amuleto atingiu Clara em cheio. Um choque percorreu seu corpo, fazendo a sala girar. Então, tudo ficou em silêncio. Clara, atordoada, sentiu uma onda de energia percorrer suas veias, mais poderosa do que qualquer coisa que já tinha sentido. Ela ficou paralisada, a dor e a confusão se misturando a uma clareza repentina. O que é isso? Ela gritou, olhando para Alex e Lucas, que agora pareciam pequenos diante de um poder maior. A verdade flechou em sua mente como uma luz ofuscante. As visões passaram como imagens de um filme, revelando segredos que nunca desejou. Você não é apenas uma líder, a figura encapuzada disse, passos ressoando à medida que se aproximava. Você é a chave para o que há de vir. A confiança, o amor. Tudo foi uma mentira projetada para mantê-la no escuro. Você é parte de algo muito maior. O chão sob seus pés tremeu novamente. E Clara entendeu. Os laços que há uniam a Alex, a seus pais adotivos. Tudo isso era uma armadilha. Um jogo de poder. Um eco do que ela realmente era. No momento em que esses pensamentos cruzaram seu coração, a sala explodiu em um brilho ofuscante, enquanto as sombras revelavam a verdadeira natureza do amor e da traição que ela havia enfrentado. E tudo desmoronou. Clara não sabia o que viria a seguir, mas o peso da verdade agora a cercava. Qual era seu verdadeiro destino? E mais importante, quem realmente era ela? Clara piscou, tentando entender onde estava. A luz havia levado tudo. O vazio a cercava, um silêncio ensurdecedor. Sentiu uma onda de pânico subir pelo peito. Lucas! Alex! Gritou. Mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. Quando seus olhos se ajustaram, ela se viu em uma sala escura, iluminada apenas por uma lâmpada fraca.
O cheiro de umidade fazia seu estômago revirar. A persistência da memória da luz a fez hesitar. Um movimento à sua direita a fez girar. Seu coração pulsou como um tambor. Clara, era a voz de Alex, mas soava diferente. Ele estava ali, mas não estava. Os olhos eram os mesmos, mas havia algo sombrio neles. Você está bem? Perguntou ela, lutando contra a confusão. Ele deu um passo para mais perto, mas não era um movimento de salvamento. Era quase predatório. Você precisa entender, Clara. Você escolheu esse caminho. Escolhi? O que você quer dizer com isso? As palavras saíram como um sussurro, apanhadas entre o medo e a raiva. Você e Lucas nunca deveriam ter saído do culto. Estão destinados a fazer parte dele. Alex ergueu a mão, como se fosse explicar. Mas os olhos dele pareciam brilhar com algo mais. E você? Você é a nova líder! A única! Clara estremeceu. O que ele estava dizendo? Não! Isso não faz sentido! Eu não sou parte de nada! Um riso melancólico escapou dos lábios dele. Claro que é! Você é a única que pode unir os dois mundos. O nosso e o seu. Ele encostou a mão na parede e a lâmpada começou a piscar, como se estivesse respondendo à presença dele. A atmosfera ficou pesada. Mas você precisa decidir. É hora de escolher um lado. Ela queria gritar, mas a verdade estava começando a brotar como espinhos em sua mente. Você está mentindo. Não pode ser verdade. Ele deu mais um passo à frente, fazendo o ambiente tremer. Os seus pais adotivos não são os que você pensa. Foram eles que me enviaram para me aproximar de você. Eles estão preparados para tudo, Clara. Para qualquer sacrifício. Sacrifício! As palavras saíram como um grito. O coração de Clara estava prestes a explodir. Lembrou-se das promessas, do amor que pensava ter. O que você quer dizer com sacrifício? Ele sorriu, mas não era um sorriso amigo. Era ameaçador. Você deve escolher salvar Lucas e o amor que sentiu, ou aceitar o seu destino e se unir ao culto. Antes que Clara pudesse processar, a porta da sala se abriu abruptamente. Era Lucas, pálido e ferido, mas determinado. Clara, você não pode confiar nele. Por que você está aqui? Clara gritou, a voz embargada. O alívio misturado à preocupação tomava conta dela. Porque eles não são quem dizem ser. Você está em perigo. Lucas avançou, mas Alex o impediu com um gesto rápido, como se estivesse se preparando para um ataque. Clara sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? Que jogo é esse? Lucas passou a olhar entre os dois, como se procurasse uma palavra mágica que pudesse curar tudo. Mas a tensão no ar era palpável. A lâmpada começou a tremer novamente e Clara sentiu que algo verdadeiro estava prestes a se revelar. Você não entende, Clara. O culto é real e você sempre esteve destinado a ser parte dele. A líder a todos os que vierem depois. O tom de Alex mudava a cada frase. Ele não era mais o amante que ela conhecia. O chão sob seus pés pareceu girar. Clara se viu entre dois mundos, entre o amor e os mistérios que nunca pediu para descobrir. Lucas olhou desesperado para ela e disse: Você não pode acreditar neles, Clara. Eles só querem usar você. E como se a própria realidade estivesse respondendo à sua angústia, a sala começou a tremer intensamente. Um som estrondoso ecoando pela porta. Clara sabia que precisava decidir.
Mas a verdade mais dolorosa estava prestes a se revelar. Alex não era apenas um homem, ele era a chave para um destino a que Clara nunca poderia ter escapado. Clara, escute! Lucas implorou, mas sua voz foi subitamente cortada por um estrondo ensurdecedor. A parede ao fundo desmoronou, revelando um caminho obscuro, repleto de símbolos do culto. Uma visão aterrorizante que parecia trazer um eco do passado de Clara. A luz que antes iluminava a sala agora parecia tragá-la. Vá, Clara! Eles estão vindo! Lucas gritou, puxando-a em direção ao buraco que se abria. Mas Alex, seus olhos agora flamejantes, segurou Clara pelo braço. Você não pode ir, Clara. Você pertence a nós. A urgência na voz dele ressoava em um tom imponente, diferente do que ela conhecia. Mas foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Uma figura encapuzada surgiu do buraco, suas mãos lançando uma fumaça densa que preencheu o ar. Clara sentiu a pressão em seu peito aumentar, como se estivesse sendo puxada de volta. Clara, não se mova! A voz da figura era um eco distante, mas as palavras cortaram a tensão. Com um movimento rápido, a figura tirou um objeto, um amuleto semelhante ao que sua mãe adotiva tinha, mas em uma cor sombria e imprevisível. O amuleto atingiu Clara em cheio. Um choque percorreu seu corpo, fazendo a sala girar. Então, tudo ficou em silêncio. Clara, atordoada, sentiu uma onda de energia percorrer suas veias, mais poderosa do que qualquer coisa que já tinha sentido. Ela ficou paralisada, a dor e a confusão se misturando a uma clareza repentina. "O que é isso?" ela gritou, olhando para Alex e Lucas, que agora pareciam pequenos diante de um poder maior. A verdade flashou em sua mente como uma luz ofuscante. As visões passaram como imagens de um filme, revelando segredos que nunca desejou. "Você não é apenas uma líder", a figura encapuzada disse, passos ressoando à medida que se aproximava. "Você é a chave para o que há de vir. A confiança, o amor. Tudo foi uma mentira projetada para mantê-la no escuro. Você é parte de algo muito maior." O chão sob seus pés tremeu novamente. E Clara entendeu. Os laços que a uniam a Alex, a seus pais adotivos, tudo isso era uma armadilha. Um jogo de poder. Um eco do que ela realmente era. E naquele momento de revelação, enquanto as verdades se mesclavam à obscuridade, Clara sentiu uma conexão com algo que sempre esteve escondido dentro dela. Um poder que a chamava, que pulsava como um coração em seu peito. Foi então que ela viu. Um brilho intenso emanou de dentro dela, iluminando a sala. A figura encapuzada olhou de volta, um misto de horror e fascínio. "Não! Você não deveria ter despertado isso!" Antes que Clara pudesse reagir, a fumaça se intensificou, envolvendo tudo ao seu redor. Um grito ecoou. Em meio à confusão, a figura encapuzada revelou sua verdadeira face. Era uma Ou perca tudo novamente! A gritaria aumentou enquanto a luz se intensificava. E tudo ao seu redor começou a desmoronar. E no clímax daquela confusão, Clara teve uma visão aterradora. O culto não era apenas sobre poder, mas sobre controle. Seus pais, Alex, todos envolvidos em um plano muito mais profundo. A verdade era mais complexa e sombria do que ela jamais poderia imaginar. E no momento em que a luz tomou conta dela,
Clara teve certeza de que ninguém estava realmente no controle, nem mesmo ela. A sala desabou e Clara se viu entre as sombras, seu coração batendo em um ritmo frenético. A única coisa que sabia era que, no fundo, havia algo mais. Algo que a conectava a todos e que talvez ela fosse a única que pudesse desatar esse nó. O que mais está por vir? Pensou enquanto as trevas a cercavam, ansiosa por encontrar uma resposta. Clara sentiu o chão como se estivesse desmoronando sob seus pés. A luz, até então reconfortante, agora parecia hostil. Era como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. O que está acontecendo? Sussurrou, mas a pergunta ecoou pela sala vazia, sem resposta. A figura encapuzada se aproximou. Sua presença pesada, o silêncio se arrastava e o ar parecia denso, como se cada respiração fosse um fardo. Clara olhou para Alex e viu em seus olhos uma mistura de amor e desespero. A verdade sobre o culto estava se desenrolando, e ela sentia que seu mundo estava prestes a mudar novamente. Você não entende, Clara, disse Alex, sua voz trêmula. Você é mais do que imagina. A figura encapuzada levantou a mão, e tudo ao seu redor começou a brilhar. A luz iluminou a sala, e Clara ficou atordoada. Foi então que ela sentiu algo se agitar dentro de si. Uma força, uma conexão, como se fosse parte de um todo. Uma onda de energia a envolveu e um grito cortou o ar. Cuidado! Lucas gritou, mas já era tarde. A figura encapuzada lançou um feixe de luz na direção de Clara, e em um instante tudo se transformou. A sala girou e Clara se viu em um novo lugar. Um altar cercado por símbolos que dançavam em suas memórias. A luz era ofuscante. Ela estava presa em uma visão. No meio da confusão, a figura encapuzada apareceu novamente, mas desta vez sem o capuz, revelando um rosto que Clara conhecia muito bem. Era ela mesma, mas mais velha, marcada por cicatrizes que contavam histórias de dor. E luta! Você? Sou eu? Clara murmurou, sentindo a garganta apertar. Sim, disse a versão mais velha de Clara. Eu sou o que você se tornará se não fizer a escolha certa. O peso nas palavras era esmagador. A outra Clara estava coberta de sombras, seu olhar refletindo medo e sabedoria em igual medida. Escolha! Escolha! Clara se sentiu perdida, presa em um labirinto. Os olhos de sua outra versão brilharam com uma luz intensa. O culto está dentro de você, Clara. Sempre esteve. E a única maneira de parar isso é enfrentar a verdade. Um grito ecoou, e a sala voltou a tremer. Clara olhou em volta e viu os rostos conhecidos, mas diferentes. Alex, Lucas, seus pais adotivos, todos com expressões de horror, como se tivessem sido atingidos por uma verdade devastadora. Não! Alex gritou, dando um passo para frente. Você não pode ficar aqui. Isso não é! Mas quando ele falou, a luz intensificou e a outra Clara avançou, estendendo a mão em um gesto que parecia tanto de proteção quanto de advertência. Você não pode deixá-los controlá-la. Eles não são verdadeiros. A verdade é muito mais cruel. E foi nesse momento que tudo mudou. A sala começou a se desfazer. Os rostos se distorceram. As sombras se tornaram línguas de fogo. E a figura encapuzada desapareceu com o último olhar. A escolha é sua, Clara! A voz ecoou.
cada palavra um golpe. Clara! Lucas gritou. Ela virou a cabeça e o viu caído, as mãos se contorcendo. Alex com um olhar de desespero, mas uma nova centelha de algo escuro ali. Lucas! Ela correu até ele, mas antes que pudesse alcançá-lo, Alex se interpôs, seus olhos ardendo com algo que não era amor. Ele disse: "Você nunca deveria ter voltado para o culto. Você nos traiu." E Clara percebeu naquele instante que a verdade sobre Alex era muito mais complexa do que ela imaginou. O chão sob ela abriu num abismo profundo e Clara lutou contra a gravidade, seu coração disparando. A confusão e o pânico disfarçaram essa realidade chocante. Então, com um salto, ela agarrou Lucas e tudo parou. O que quer que fosse, estava prestes a acontecer. Um último grito ecoou ao redor, uma mistura de desespero e esperança. E então, tudo se tornou borboletas, luz e sombras se unindo em um redemoinho. Clara sentiu que a verdade que buscara tinha um nome, e ele não era só dela. Ela levantou os olhos, agora cheia de determinação. Não vou deixar vocês me controlar. A escolha é minha, a liberdade é minha. E com esses pensamentos, o espírito da outra Clara sorriu, e a visão se extinguiu numa explosão de luz. Clara não sabia o que viria a seguir, mas estava pronta para enfrentar. Dali para frente, qualquer escolha poderia mudar tudo. Clara piscou, tentando entender onde estava. A luz havia levado tudo. O vazio a cercava, um silêncio ensurdecedor. Sentiu uma onda de pânico subir pelo peito. "Lucas! Alex!" gritou, mas a única resposta foi o eco de sua própria voz. Quando seus olhos se ajustaram, ela se viu em uma sala escura, iluminada apenas por uma lâmpada fraca. O cheiro de umidade fazia seu estômago revirar. A persistência da memória da luz a fez hesitar. O movimento à sua direita a fez girar. Seu coração pulsou como um tambor. Era a voz de Alex, mas soava diferente. Ele estava ali, mas não estava. Os olhos eram os mesmos, mas havia algo sombrio neles. "Você está bem?" perguntou ela, lutando contra a confusão. Ele deu um passo para mais perto, mas não era um movimento de salvamento. Era quase predatório. "Você precisa entender, Clara. Você escolheu esse caminho." "Escolhi? O que você quer dizer com isso?" As palavras saíram como um sussurro, apanhadas entre o medo e a raiva. "Você e Lucas nunca deveriam ter saído do culto. Estão destinados a fazer parte dele." Alex ergueu a mão, como se fosse explicar, mas os olhos dele pareciam brilhar com algo mais. "E você? Você é a nova líder, a única." Clara estremeceu. O que ele estava dizendo? "Não, isso não faz sentido, eu não sou parte de nada." Um riso melancólico escapou dos lábios dele. "Claro que é. Você é a única que pode unir os dois mundos, o nosso e o seu." Ele encostou a mão na parede e a lâmpada começou a piscar, como se estivesse respondendo à presença dele. A atmosfera ficou pesada. "Mas você precisa decidir. É hora de escolher um lado." Ela queria gritar, mas a verdade estava começando a brotar como espinhos em sua mente. "Você está mentindo! Não pode ser verdade!" Ele deu mais um passo à frente, fazendo o ambiente tremer. "Os seus pais adotivos não são o que você pensa. Foram eles que me enviaram para me aproximar de você. Eles estão preparados para
tudo, Clara, para qualquer sacrifício. Sacrifício? As palavras saíram como um grito. O coração de Clara estava prestes a explodir. Lembrou-se das promessas, do amor que pensava ter. O que você quer dizer com sacrifício? Ele sorriu, mas não era um sorriso amigo. Era ameaçador. Você deve escolher salvar Lucas e o amor que sentiu, ou aceitar o seu destino e se unir ao culto. Antes que Clara pudesse processar, a porta da sala se abriu abruptamente. Era Lucas, pálido e ferido, mas determinado. Clara, você não pode confiar nele. Por que você está aqui? Clara gritou, a voz embargada. O alívio misturado à preocupação tomava conta dela. Porque eles não são quem dizem ser. Você está em perigo. Lucas avançou, mas Alex o impediu com um gesto rápido, como se estivesse se preparando para um ataque. Clara sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo? Que jogo é esse? Lucas passou a olhar entre os dois, como se procurasse uma palavra mágica que pudesse curar tudo. Mas a tensão no ar era palpável. A lâmpada começou a tremer novamente e Clara sentiu que algo verdadeiro estava prestes a se revelar. Você não entende, Clara. O culto é real. E você sempre esteve destinado a ser parte dele, a líder, a todos os que vierem depois. O tom de Alex mudava a cada frase. Ele não era mais o amante que ela conhecia. O chão sob seus pés pareceu girar. Clara se viu entre dois mundos. Entre o amor e os mistérios que nunca pediu para descobrir. Lucas olhou desesperado para ela e disse: Você não pode acreditar neles, Clara. Eles só querem usar você. E como se a própria realidade estivesse respondendo à sua angústia, a sala começou a tremer intensamente. Um som estrondoso ecoando pela porta. Clara sabia que precisava decidir, mas a verdade mais dolorosa estava prestes a se revelar. Alex não era apenas um homem. Ele era a chave para um destino a que Clara nunca poderia ter escapado. Clara, escute! Lucas implorou, mas sua voz foi subitamente cortada por um estrondo ensurdecedor. A parede ao fundo desmoronou, revelando um caminho obscuro, repleto de símbolos do culto. Uma visão aterrorizante que parecia trazer um eco do passado de Clara. A luz que antes iluminava a sala, agora parecia tragá-la. Vá, Clara! Eles estão vindo! Lucas gritou, puxando em direção ao buraco que se abria. Mas Alex, seus olhos agora flamejantes, segurou Clara pelo braço. Você não pode ir, Clara. Você pertence a nós. A urgência na voz dele ressoava em um tom imponente, diferente do que ela conhecia. Mas foi nesse instante que o inesperado aconteceu. Os olhos de Lucas brilharam com uma escuridão profunda. Ele deu um passo à frente e, com uma voz que não parecia dele, sussurrou: Clara, você não sabe, eu sou o último vínculo que pode libertar você. Um silêncio ensurdecedor preencheu o espaço. Clara congelou. O que você quer dizer com isso? E enquanto ela falava, a expressão de Lucas se transformou. O medo que havia visto anteriormente desapareceu, dando lugar a uma confiança sombria. Ele estava mudando, como se algo dentro dele estivesse se manifestando. Eu sou um dos escolhidos, e você tem que escolher me seguir. Não posso permitir que eles a levem. A revelação a atingiu como um golpe. Você estava por trás disso tudo. Eu estou aqui para guiá-la, Clara. Libere o poder que está em você. Ele avançou e Clara sentiu um aperto no peito.
Esse não era mais o irmão que conhecia. Os olhos dele brilhavam com um ardor que a assustava. Você não pode estar falando sério. O desespero inundou sua voz. Lucas, por favor. Mas ele não hesitou. Os laços familiares sempre foram um jogo, Clara. Eles não são apenas pais. Eles são os líderes. Eles estão nos fazendo acreditar, manipulando nossas vidas. As palavras dele ressoaram, revelando uma realidade masculina muito mais profunda, complexa e terrível. Nos olhos de Alex, Clara viu a mesma determinação. Agora, ambos a observavam com expectativa, como se esperassem que ela tomasse sua decisão. Com um movimento súbito, a luz começou a se reunir. Viver em um mundo baseado em mentiras ou abraçar um novo caminho com o remanescente de sua antiga vida. Nesse momento, Clara se viu à beira de um abismo, com o peso da decisão esmagando suas costas. E enquanto a luz a envolvia, a sala explodiu em cores, revelando visões de tudo o que poderia ser. Mas a verdade e a traição dançavam em seus olhos, e ela não sabia se poderia sobreviver a isso. A escolha estava prestes a mudar tudo. E o eco das palavras de Lucas ainda ressoava em sua mente. Você vai liberar o verdadeiro você. E Clara, com o coração acelerado, viu-se em um jogo de sombras e luz, sem saber se finalmente decidiria a vitória ou a condenação. Clara ficou paralisada, enquanto as luzes dançavam suas memórias e medos. A luta interna estava prestes a chegar a um clímax insuportável. Enquanto Lucas e Alex encaravam, a tensão ficou palpável, quase elétrica. Eu não vou deixar que você a controle, Lucas gritou, sua voz ecoando pelo espaço opressor. E eu não vou permitir que você a manipule, Lucas. Alex respondeu, cada palavra carregada de uma fúria contida. Clara sentia seu coração disparar dentro do peito, a dor do conflito entre os dois homens a esmagando. O que devia fazer? Ela estava no centro daquela disputa intensa, um alvo entre a luz e a escuridão. Então, em um momento de claridade, Clara decidiu. Parem! Gritou, a voz reverberando com uma força inesperada. Todos os olhos se voltaram para ela e o silêncio ficou ensurdecedor. O poder que sentia pulsar dentro de si ganhava forma ardente. Eu não sou uma peça de xadrez na sua partida! As palavras saíram mais como um grito de desespero do que um comando. Alex e Lucas hesitaram, suas expressões mudando de raiva para confusão. Não sou parte deste culto. Não quero ser a líder de nada que não escolha. A vida é minha e eu faço minha própria escolha. Clara poderia sentir o peso das suas palavras. Com um movimento rápido, ela levantou as mãos e deixou que a luz a envolvesse. E tudo aconteceu em um instante. O brilho se expandiu, preenchendo o espaço, afastando as sombras que tentavam a cercar. O impacto foi tão forte que a sala tremeu e as paredes eco de suas vozes. Então silêncio. Clara estava sozinha, em um espaço resplandecente e seguro. E enquanto respirações pesadas ecoavam de suas memórias, ela percebeu que havia tomado sua decisão. O verdadeiro poder vinha de dentro, não de amarras ou rituais. E isso a libertava. Com um novo senso de propósito, Clara deixou aquele lugar, sentindo a força da escolha lhe dando asas. Pode não ter certeza sobre o que aconteceria a seguir, mas agora sabia que poderia enfrentar qualquer desafio. Ao passar pela porta que se abria à sua frente, o mundo lá fora tinha uma nova luz. E havia um futuro aguardando. Perto dela, uma nova esperança começava a se formar.
A vida é uma jornada repleta de mistérios. Alguma parte de Clara sempre buscou por respostas, mas agora, em vez de medo, ela carregava curiosidade. O amor, a traição, todas as decisões que tinha tomado a moldavam, mas o que viera a seguir estava por vir da sua própria escolha. E enquanto o horizonte se expandia diante dela, Clara não podia deixar de perceber que esta transformação era apenas o começo. Agora, antes de encerrarmos esta incrível jornada, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo essas narrativas emocionantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!